o Antônio, toda a família, o Roger, a Alessandra, todos da casa, amém, irmãos? A irmã Rosa, todos os obreiros, a igreja está bonita, a igreja está uma benção, viu, irmão? Sábado de louvor, né? O doutor Lucas ali na porta, na recepção. Pensa num camarada gente boa, irmão. É o Lucas, viu? Barão do som aqui também, mais uma vez, viu? Deus tem vitória para a igreja, amém, irmão? A minha filha que me acompanha, a Lorena, veio hoje também. Ela, tem vezes que eu falo, vamos, Lorena, na igreja? Ela fala, pai, hoje não. Hoje ela quis vir. Hoje eu falei para ela, depois do culto eu pago um pastel. Daí ela veio. Benção de Deus, viu, minha filha Lorena. Minha outra filha, a Júlia, está trabalhando. E minha esposa não quis vir, irmão, porque ela fica arrumando a nossa casa lá. E nossa casa é grande, viu, igreja? Meu Deus do céu. Um entrar na cozinha, eu tenho que sair da cozinha e ficar na sala, de tão grande que é. Pergunta pra Lorena, você vê. 3 cômodos, irmão. E pequeno, viu? Mas Deus é bom, né, igreja? Ela fica preocupada com os afazeres, irmão. Fala pra Michele, Jesus voltar, você vai falar pra esperar se limpar a casa um pouco, calma, né? Tem todo o tempo, mas hoje ela trabalhou também. E hoje ela não deu pra vir. Amém, irmãos? Amém. Eu estou na incumbência de trazer a palavra pro meu e pro seu coração nessa noite. Irmãos, quando a Bíblia diz, que eu li um pouquinho, tudo que o Roger falou aqui, eu li no livro, eu entrei no Google e li um pouco. Porque eu tive pouco tempo, eu trabalhei hoje o dia inteiro, acordei 5 horas da manhã. E quando eu vi falar quando a pastora me convidou, culto de sábado, culto de louvor, mas creio que é culto de vitória, culto de libertação também. Culto de cura, amém? Porque todos os cultos Jesus ele cura, todos os cultos ele liberta, amém? Tem hoje a liturgia do culto coloca nome, né? Culto do evangelismo, culto do amigo, culto da família, tudo bem, mas todos os cultos, antes de eu e você chegar a Jesus, já estava presente, já está presente na casa, amém, igreja? Quando você estava se arrumando lá dentro do seu lar, Jesus já estava aqui dizendo, ela vai vir hoje, ele vai vir hoje, e o milagre é dele, e o milagre é dela nesta noite. Você crê nessa noite, meu irmão? Se você crê, já começa a glorificar, porque eu já vou começar a pregar a palavra, amém, igreja? E a palavra que cura e que liberta, amém, irmão? E quando eu li um pedacinho que falou com o nome de Marcos, chamado João Marcos, chamado por Jesus, discípulo de Jesus, andou com Jesus, andou com os 12 apóstolos, andou, sentou na mesa da Santa Ceia. A Bíblia diz que a mãe de Marcos, irmão, ela era tão agraciada com Cristo que ela cedia a casa dela para Cristo fazer culto. Os primeiros cultos, irmão, aconteceram na casa de Pedro e de Marcos. Marcos cedia a casa para fazer Santa Ceia. Ele se tornou amigo de Deus, ele se tornou discípulo de Deus. Talvez nessa noite, a introdução aqui para mim, para você nessa noite, tem alguém do seu parente, talvez, que alguém humano, a humanidade, irmão, a cidade que vive, ninguém dá nada para ele, mas pode ter certeza que ele é amigo de Deus, ele é chamado de Deus, ele tem um propósito sobre a face da terra. Você crê ou não crê? Então quando eu li um pouquinho, aí eu falei, nossa, que interessante, eu queria ter lido mais. Ele foi para, quando Jesus morreu, a Bíblia não menciona, nesse capítulo 10 e o verso 46, que fala do cego Bartimeu, não conta a história inteira do cego. Talvez você vai procurar alguns livros, você vai encontrar alguma estrofe, alguma fala que fala do cego Bartimeu, mas na Bíblia é simples. Na Bíblia só dizia que ele tinha família, lógico, ele tinha um pai que chamava Timeu, por isso o nome dele era Bartimeu, e o pai dele era um militar em Jerusalém, em Jericó. Mas a vida daquele homem foi interrompida, irmãos. E quando a Bíblia diz que Jesus Cristo ele foi para ser crucificado, quando prenderam ele lá no monte de Getsemane, ali o medo, irmão, dos discípulos já começaram, não é? Um que Judas traiu, que vendeu Jesus, talvez ficou apavorado. Pedro cortou a orelha do soldado mau, não é? Arrancou a orelha, defendeu Cristo ali naquela hora. A Bíblia diz, irmão, isso aí foi a Bíblia, que diz que quando João se assustou, quando João Marcos, ele assustou com tudo aquilo, com aquela prisão de Cristo, sabendo que Cristo ia sofrer, ele correu, ele voltou para a cidade e foi a ponto de perder a sua blusa de linho, deixou que caída, que eles acharam e sabiam que era de João. Aí Cristo foi morto na cruz. Os discípulos, irmão, uns voltaram a trabalhar, outros voltaram para a sua cidade, outros atravessaram Macedônia,
E quando a Bíblia diz que João Marcos, ele começou a aprender a mais, ele se separou de Pedro, que ele era muito amigo de Pedro, ele era primo de um que Jesus tinha chamado também, e a Bíblia diz que ele foi até lá em trabalhar com o apóstolo Paulo, com Barnabé, começou a fazer a obra de Cristo. Mas aí, a Bíblia diz, a história diz, que eu li um pouco, a Bíblia não menciona, mas eles criaram alguns atritos entre eles, e por isso ele voltou para Jerusalém, e a Bíblia diz que aí ele encostou em Pedro. Ele ficou junto com o apóstolo Pedro já no apostolado, já dirigindo a igreja primitiva. E a Bíblia diz que ele começou a narrar a história. Tudo que Pedro falava, irmão, tudo que Pedro pregava, Marcos escrevia. Marcos, ele saía, creio eu que também, não só como o apóstolo Paulo chamou ele de um bom cooperador de dentro da casa de Deus, mas creio eu que ele foi um grande ganhador de almas, um grande evangelista, um grande pregador da palavra. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite, meu irmão? Pastor, você veio trazer chave de carro? Ah, irmão, se for preciso, pega. Mas também eu vim trazer para você um som, poder e a glória que Deus vai derramar na sua vida, vai fazer de você um pregador. Você crê ou não crê, meu irmão, na promessa de Deus sobre a sua casa, sobre essa família? Se vai, não, eu estou pregando para crente aqui nessa noite, meu irmão. Hã? Ou eu estou pregando para aquela igreja tradicional? Aquela que fala talvez em aramaico, né, irmão? João Batista foi batizado no Rio Jordão, batizou Jesus. Essa é tradicional. A pentecostal, irmão, é fogo, poder e glória que vai se aperfeiçoar da sua vida, amém? Você vai ser batizado com o Espírito Santo, amém, irmão? Deus vai te encher e você vai pregar o Evangelho. Você crê ou não crê, irmão? Foi por isso necessário Marcos vir. E ele escreveu nesse livro dele essa passagem do cego de Jericó. E não só ele, como Mateus e Lucas também registraram esse momento. E no capítulo 10, no verso 46, a Bíblia diz que outra vez desceram para Jericó. Se outra vez desceram, era Jesus com seus discípulos junto. Pedro estava junto, João estava junto. Creio que até aquele que vendeu Jesus por poucas moedinhas, irmão, Judas estava junto, para ver o milagre que ia acontecer na vida daquele homem. Bartimeu, irmão, um cego, a Bíblia diz que ele é chamado cego de Jericó. Colocaram o nome dele, colocaram o apelido nele, porque todos os dias ele era colocado, ele era posto, talvez ele ia, talvez sozinho, não sei como ele chegava à beira do caminho, numa rua de Jericó, e ficava sentado. Agora, se você perguntar para mim, pastor, quanto tempo esse homem ficou lá? A Bíblia não narra quantos anos, irmão, mas creio eu que já fazia anos, hein? Anos, entrava anos e saía anos, e esse homem lá pedindo esmola. Mas nessa noite, se você me entende nessa noite aqui, amém, igreja? Se você me entende aqui, eu preciso gritar mais no microfone ou não preciso? Se você me entende, acima dessa palavra, irmã Alessandra, Deus ele deu um tema para mim na madrugada, quando eu estava orando ao Senhor, irmão, quando eu estava orando a Deus sobre essa palavra, a Bíblia vem dizer que é o cego de Jericó, é ou não é? E o que eu glorifico, irmão, é quando Deus me dá mensagem, irmão Roger, é quando Deus, ele dá tema de pregação para mim, irmão, sem eu ler Bíblia. Aí, quando eu estava ajoelhado lá, eu vi pela minha mente, irmão, no livro de capítulo 10 de Marcos, nesse versículo 46, e quando eu comecei a meditar nessas palavras, o cego de Jericó pedia esmola, ficava com uma capa. Aí uma voz do céu, irmão, na madrugada, Deus falou comigo: filho, o tema da mensagem é essa para você, é para você meditar nela. E sobre um tema, irmão, sobre essa passagem, amém, igreja? O tema que Deus deu para mim é pedir esmola nunca mais. Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória nessa hora? Esmola nunca mais, irmão, amém, igreja? Ei, pastor, aqui ninguém está pedindo esmola. Isso eu sei, irmão, eu sei que ninguém está pedindo esmola aqui, mas a Bíblia diz que esse cego ele era posto à beira do caminho para pedir esmola. Esmola nunca mais. Você crê ou não? Eu não preciso de esmola. Glória a Deus. E nunca vai precisar mesmo, amém, igreja? Mas quando nós nascemos, irmão, ela não é. Igual eu, principalmente, eu conto, pastor, eu prego a verdade, nem eu prego o que eu vivo, irmão. Eu não tenho vergonha de falar. Quando minha mãe veio de Minas para lá, só eu que nasci em Piracicaba.
Eu cresci, pastor. Eu cresci vendo meus irmãos. Mandava eu, irmão, o menor da casa, né? O mais novinho, o caçula da casa. Vai lá, vai no vizinho pede lá uma canequinha de café para nós fazer café. E dava uma vergonha, irmão, dá ou não dá? Você bater na porta do vizinho, o vizinho sai lá. Tem uns que até grita, né? Dá licença aqui. O que você quer? Dá licença, viu, igreja? Eu sou meio doido, irmão. Meu irmão pediu uma canequinha de café. Dá uma vergonha, irmão? Meu Deus do céu. Eu comecei a olhar assim desde criança, irmão. Eu trabalho desde meus 7 anos de idade, irmão. Meus irmãos também já trabalhavam. Mas era um monte de irmão, 8 irmãos. Em casa acho que não tinha televisão, né, irmão? Misericórdia. Tudo criança. Aí começou cada um trabalhar. Mas é difícil, não é? Agora imagina para esse jovem. Imagina para esse menino, que a Bíblia diz que a casa dele, a Bíblia não narra a história inteira dele, mas se você ler, como o pai dele era militar em Jerusalém, ele tinha um confronto com o povo romano, com os soldados romanos. O soldado romano, irmão, ele sempre quer, não é? Até nos dias de hoje, eles querem tomar terra, não é? Eles querem tomar cidade, não é? Quantas vezes, se você ler na Bíblia, quantas vezes ele levou o povo de Deus a cativeiro lá na Babilônia, prendeu o povo de Deus? Quantas vezes? Rei Herodes, mandado por Herodes, soldados romanos, irmão, sem piedade, matava crente, matava profeta, não é? Agora imagine esse cego, Bartimeu. A sofrência dele desde menino, irmão. Desde criança. Porque a história fala que os soldados romanos entraram, invadiram a casa dele e mataram o pai dele, Timeu, que era um homem importante sobre Jerusalém. Quando o pai dele era vivo e um menininho pequeno, o pai dele cuidava da casa, não é, irmão? O pai dele cuidava da família, mas aí mataram o pai. Timeu foi morto num confronto. E a história fala, não a Bíblia, mas a história diz isso, que os olhos desse menino de Bartimeu, quando ele era criancinha ainda, por mais maldade fazendo na família dele, os soldados arrancaram os olhos dele. Uns menciona fala que pode ser cego de nascença. Mas eu acredito na história que eu li que ele não era cego de nascença. Foi arrancado os 2 olhos dele. Agora, imagine a vida financeira dessa família, irmão. Como que ia crescer disso? Antigamente, hoje às vezes tem o Lulinha. Quem gosta do Lulinha, irmão? Lulinha é gente boa, né, irmão? Lulinha da Bolsa Família hoje, irmão. O Lulinha dá quanto? 600, 800? Tem uns que pega 1.000, não sei, né? Da Bolsa Família, hoje tem alguns recursos. O governo hoje em dia dá algum recurso. Mas antigamente não tinha recurso. A não ser pedir esmola. Olha. E isso, sabe o que eu vejo nessa palavra? Você está entendendo a palavra nessa noite? Eu preciso pregar 2 vezes aqui hoje. Hoje acho que não, né, irmão? Uma só basta. Não é? Agora imagine a família desse Bartimeu precisando, irmão, de alimento. E tocava ele, vai. Pedir esmola, posto na beira do caminho, anos na beira do caminho de Jericó. E ainda a história diz que Jericó não era uma cidade nessa época. Pela invasão dos soldados romanos, ele acabava com tudo, roubava, ceifava tudo que eles plantavam, os plantios. E não era uma cidade muito próspera. Mas até antes de Jesus chegar. Porque quando Jesus chegou, tudo mudou. Oh, aleluia, você pode contemplar nessa noite. Antes de Jesus chegar na sua vida, você era de um jeito. Mas agora Jesus chegou na sua casa, chegou na sua vida, você é outra coisa, meu Deus do céu. Você é outro ser humano, não é? Você fala novas línguas, não é? Até mais bonito você é, meu irmão. Quando Jesus chega na nossa vida, né, fica até mais bonito, irmão. Porque nós era filhos, quando Jesus não tinha chegado, né, quando não era do mundão. Pode ver, irmão. Nós andávamos em trevas. Mas quando Jesus nos resgatou, eu estava sentado aqui, minha cabeça começou a passar um filme na minha cabeça. Eu falei, olha, num sábado como esse, irmão, um dia que nem tá chovendo, tá um pouquinho calor, tá gostoso. Meu Deus do céu, eu já estava me arrumando lá em casa para ir para os bailão fora, lá de Piracicaba. Ir para tal de crocodilo, dandy lá, sei lá. E hoje está na casa de Deus, irmão. Isso é só Jesus que faz.
E eu dou graças a isso, sabe por quê, meu irmão? Porque no meio de um baile funk, ele pela misericórdia dele, ele olhou lá do céu. Creio eu, irmão Roger, que ele olhou eu lá no meio da danceteria, irmão, dançando num sábado, que eu ia, não perdi um sábado lá. E quando Jesus olhou pra mim e disse: é você que eu quero, é você que eu escolho, irmão, no meio de uma danceteria, ele apontou pra lá e disse: cabeção. Ó, Jesus é assim, irmão. Sai da danceteria, vem para os meus caminhos que é melhor. Aí manda quem pode, já não é igreja? E qual é o resto do ditado? Obedece quem tem juízo, né, irmão? Olha que bênção, a igreja está uma bênção, pastor. É boa de Bíblia. Então, quando Jesus nos escolheu, irmão, para a humanidade, irmã Alessandra, os vizinhos do nosso lado do bairro falavam: esse aí vai morrer na cachaça, esse aí vai morrer na pinga, não tem jeito, esse aí vai morrer na calçada. Quantos irmãos nós podemos contemplar sobre essa passagem? Quantos passavam perto de Bartimeu e ao invés de ajudar o cego, talvez com uma esmola, algum dinheiro, mas ele só criticava: não é esse? Vai morrer na beira do caminho cego. Ninguém mandou perder o pai em batalha, o pai morreu, o pai era militar, faleceu. Eu falei da vergonha, irmão. Bartimeu, ele começou a ter vergonha. E ele pegou, ele não enxergava, mas creio que os familiares dele deu a capa que Timeu usava, sobre militar. Talvez era uma capa militar, um sobretudo bem bonito, né, Alessandra? Bem trazendo a bandeira de Israel, de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele se cobria com aquela capa. Ele sentado na beira do caminho, irmão, para ninguém reconhecer que ele era da linhagem de Timeu, que ele era da linhagem de uma família bem sucedida financeiramente de Jericó. A Bíblia diz que ele se cobria com aquela capa para ninguém ver ele. Talvez, pastor, dá licença aqui, deixa eu pregar forte aqui nessa noite. Talvez ele colocava a capa, irmão, sobre si, sobre sua cabeça, para esconder aquele buraco nos olhos. Ele ficava só com a palma da mão para fora. E talvez ele falava: me deu uma esmola, eu preciso da esmola, me dê uma esmola. E alguém passava dizendo: sai pra lá, cego, não adianta pedir esmola, vai morrer na beira do caminho. Talvez quando diz isso pra mim, pra você, meu irmão, nessa noite, mas a investida do inferno está sendo queimado nessa noite pela sua vida, meu irmão. Você crê ou não crê? Tudo que o inimigo está investindo na sua vida, ele perdeu nessa noite. Você crê ou não crê, irmão? Não adianta, irmão, macumbeiro riscar o chão, pode fazer o que for. Macumbeiro pode colocar seu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. O sapo não tem nada a ver com isso, não é, meu irmão? Vai explodir o sapo, mas nada vai acontecer na sua vida. Você crê ou não crê? Eles podem pagar, irmão, em mesa branca. Não adianta. Eles vão dar dinheiro à toa para Pai de Santo, para candomblé o que for, porque o sangue de Jesus tem poder para restaurar a tua vida nessa noite. O sangue de Jesus tem poder para cumprir a sua vida nessa noite. Você crê ou não crê, meu irmão? Eu prego para crente aqui nessa noite? Quantos, irmãos? E Bartimeu foi crescendo assim. Creio que ele já tinha passado a maior idade, pastor. Ou talvez ele estava com 19 anos igual eu, né, irmão? Pedindo esmola, capa, só com a mão para fora. Mas creio, irmão, dentro dele ele sabia, ele conhecia Cristo, irmão. E conhecia muito bem. Pergunta para mim por quê, pastor? Por quê? Porque ele foi o único a chamar Jesus filho de Davi. Aleluia! Olha, o homem conhecia Cristo ou não conhecia? Desde pequeno, sabia da linhagem de Cristo, irmão. Estudava sobre o livro Torá quando ele enxergava, no caso, lógico. Que ele tinha os olhos. Mas ele sabia que Jesus tinha vindo da linhagem de Davi. Aleluia. A Bíblia diz que o único de Jericó, irmão, que clamou. Isso foi relatado por Marcos. Agora você imagina a imensidão, irmão. Que bonito, não é? Um homem cego, não é? Sem os dois olhos, sentado à beira do caminho, fazendo o quê? Tocando pandeiro. Não, irmão, mendigando. Comendo pão igual eu e você come, com presunto, mussarela. É gostoso, né, irmão? Não, mendigando. Implorando por uma esmolinha. Igual quando Pedro e João, não é? Os dois
Subi na Porta Formosa, indo para a tarde da benção. Parou de pescar e foi cultuar. Quem que estava na Porta Formosa? Um aleijado, não é? Pedindo esmola. Pedindo ou não pedindo? Por favor, me dê uma esmola. E quando chegou perto de Pedro e João, quando João e Pedro chegou perto dele, bem na porta, chamada Formosa, a Bíblia diz que ele pediu uma esmola para Pedro. E Pedro cheio da graça de Deus, irmão. E Pedro cheio da unção de Deus. A Bíblia diz que até a sombra, aonde Pedro passava, a sombra dele curava, irmão. Olha que benção. Pensou se nós chegar num nível assim, irmão, aonde você passar, quem tem medo da gente tem medo da sombra dele. Misericórdia, irmão. É ou não é? Tem crente que olha a sombra dele, Deus assusta. Não assusta não, é só a sombra. A pessoa você passar e ela curar a pessoa, irmão. Olha o nível que você está. Você pode agradecer a Deus nessa noite? E você tem isso, irmã. E você tem isso, meu irmão. Você tem isso nas suas mãos. Um dia eu fiz esse teste, irmão. Eu falei, Deus, o Senhor, na Bíblia fala que onde Pedro passava, a sombra dele curava. E eu sou meio louco da cabeça, irmão. Às vezes eu quero ser Elias, eu quero ser Abraão. Às vezes eu quero ser igual aos profetas. Seja imitador de Cristo, não é? Ser igual a Cristo, curar, libertar, ressuscitar mortos. Eu já falei que o culto passado, né? Eu peço isso e isso é um alto preço que a gente paga, irmão. Aí eu falei, Deus, eu sempre vi na Bíblia que quando Pedro passava, a sombra dele curava. E nesse dia que eu fui pregar numa igreja, irmão, cheia de gente, glória, uma multidão, pastor, aqui encharqueada mesmo. Lá no final, lá, eu lembro que desce lá perto do cemitério, uma chacraiada lá. Aí eu falei assim, Senhor, você nunca me usou de uma forma diferente. Eu falei, se a sombra de Pedro curava, eu quero que uma pessoa seja curada quando estiver pregando a palavra. E eu fiz esse teste com Deus, irmão. Eu fiz essa prova com Deus. Eu estava orando, pastor, de madrugada, jejuando. Aí eu comecei a pregar. Aí quando eu comecei a pregar, uma mulher se levantou e falou, pastor, eu acabei de ser curado agora. Eu senti uma anestesia aqui no meu corpo. Eu tinha um tumor. Olha, não é forte, hein, igreja? Eu tinha um tumor, pastor. E o anjo estava aqui no meu lado dizendo para mim que arrancou esse tumor. Ela parou a pregação, irmão. Eu pregando e ela falando. Aí eu parei de pregar, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu deixei, irmão, o Espírito agir. E nessa noite eu quero deixar Deus tocar na sua vida nessa noite. Eu quero deixar Deus tocar na tua história nessa noite. Eu quero deixar Deus mudar, irmão, a tua história nessa noite. Que diminua eu, meu irmão, sempre. E o Senhor cresça e apareça. E quando aquela mulher me interrompeu, irmão, eu falei, irmão, não preciso nem pregar mais. Eu vou pegar minha Bíblia e vou me embora. Porque eu fiz um voto com Deus. Então nesse sábado aqui, amém, igreja? Se você fazer um voto com Deus, Deus vai concretizar. Amém? O que é voto, pastor? A pastora Creuza não falou nada disso pra mim, irmão. E eu também não cobro isso, não faço. Eu não sou aqueles pregadores que fazem envelope. Coloca R$100 no envelope. Não, irmão. Mas você vai trazer um voto aqui na casa do Senhor, para a pastora Creuza, para a igreja. É o seu voto, amém? E o que é voto, pastor? Hoje, irmão, a pastora não vai, pastor, me dá licença aqui, viu? Ela não falou nada para mim, viu, irmão? Mas nesta hora que eu estava pregando aqui, Deus falou, fala para a igreja fazer um voto comigo. O que você quer aqui nessa noite? Você quer uma cura? Faça um voto. Você quer que Deus mude seu casamento? Faça um voto. Você quer que Deus muda? Aqui tem faraó lá em casa. Lá em casa tem um faraó, né, irmão? Você quer que Deus mude o faraó da sua casa? Faz um voto com Deus. Alô, pastor, meu marido tem um coração duro. Duro igual de faraó. Seu voto vai quebrar o coração dele. Você vai não crer. Ah, pastor, eu quero conquistar um carro. Faça um voto com Deus, irmão. Faz um voto com fé, igreja. Você crê? Aleluia. Aqui tem voto, irmão. E é bíblico isso? Glória a Deus. Fala uma pra mim, pastor. Fácil, irmão. 1 Samuel, primeiro capítulo. Ana. Ela não é? Fez um voto com Deus. Fez ou não fez? Fez. E o que ela pediu, ela recebeu. Ou não foi? E ela pagou o voto.
Então faça um voto, amém? Você que mora de aluguel, fala assim, em nome de Jesus, até o final do ano eu vou conquistar minha casa própria. Faça um voto com Deus, independente do valor, irmão, que você colocar lá para você pagar seu voto. Porque Deus não está preocupado com o valor que vai estar dentro do envelope. Deus vai estar preocupado, irmão, com a sua fidelidade. Aleluia. Esse cego Bartimeu, ele nos ensina 4 grandes coisas, irmãos. Ser fiel, nunca sair do caminho. Embora que ele estava na beira do caminho, pastor, mas ele estava no caminho de Deus, irmão. Aleluia. Nunca sair do caminho de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Dá licença aqui, viu? A pastora Cleusa não pediu isso. Mas se Deus abençoar a sua vida, irmão, se assumir da igreja, olha. Não suma da igreja, amém? Recebe a bênção e fica na igreja. Amém, irmão? Amém. Se Deus te der um carrão, não vai sumir. Falar, ih, pastora Cleusa, agora eu estou indo lá na sede. Ó, irmão. Não vai deixar soberba subir, hein? Você fica onde Jesus te colocou, amém, irmão? Você compreende ou não? Lá na minha igreja, lá quando os irmãos recebem bênção, eles somem, irmão. Tinha um lá que queria casar, irmã Andréia, né? Adriana, sei lá. Adriana, um camarada queria casar. Mas queria casar de qualquer jeito. Não orou, não jejuou. Até eu chorei por ele, irmão. Até eu entrei, O pastor é assim, irmão, o pastor compra guerra, amém, igreja? Amém. Você pensa que não, mas o pastor compra briga pela sua vida. E aí começou a falar, eu falei, irmão, vamos orar, vamos no monte, irmão. Eu chorei, falei, Deus, dá uma varoa pra esse varão. Eu comecei a pedir pra Deus, falei, Senhor, eu comecei a chorar, irmão, por ele. Aí apareceu lá uma varoa, casou. Falei, agora tá benção pra fazer a obra. Vamos colocar ele de obreiro na igreja. Vê se o camarada tá na igreja. Sumiu, irmão. Sumiu ele e a varoa. Falei, Jesus. Ele larga o pastor vendo o navio, irmão. Mas não liga pra isso, né, igreja? O importante é Deus dando vitória, não é? Esse é o nosso papel, irmão. Jesus, quando ele estava pregando, curando, o Espírito Santo tocou nele dizendo, você tem que descer para Jericó. Uns falam que foi a primeira vez que Jesus pisou em Jericó. Outros falam que ele já tinha passado pelas bandas de Jericó, por perto, cidadinha perto, cidade circunvizinha, mas nunca tinha pisado em Jericó. Eu falei para você que Jericó é uma cidade falida, é ou não é, irmão? Antes de Jesus pisar. Então, quando eles vêm narrar a história, Marcos, ele fala que Jesus, ele curou esse cego. A hora está indo, irmão. Prometo não ser muito extenso, amém, igreja? Não vai sair daqui 3 horas da manhã, amém? Enquanto não acabar o Big Brother, não vai liberar a igreja. Amém, irmão? Amém. Marcos, ele narra a história e fala que Jesus curou quando ele estava saindo de Jericó. Agora, Lucas, ele já vem questionando, dizendo, olha, Jesus, ele curou o cego na entrada, quando ele entrou em Jericó, no caminho. Irmão, não importa se é na entrada ou na saída, amém? O importa é o milagre ter acontecido, amém, igreja? Porque tem ou não tem? Eu sei que eu estou pregando aqui, tem gente maquinando. Se fosse eu falava de outro jeito. Se fosse eu pregava de outro jeito. Amém, irmão? É ou não é, igreja? Aleluia, Jesus. O que é bom você guarda para você, amém, irmão? Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ele foi descendo para Jericó, irmão, a Bíblia diz que uma grande multidão já acompanhava ele. Pela cura, pelo milagre. Quando a Bíblia menciona, fala que Jesus sempre atraiu multidão, irmão, tinha uns que ia só por interesse. É o que acontece no cristianismo, irmão, desde a igreja primitiva. Tem uns que é só, vem por interesse só. Mas tem uns que vêm por amor mesmo a palavra. Aleluia. O pastor está pregando, Jesus está voltando, o irmão está dando glória. Amém, irmão? O pastor talvez está pregando uma palavra dura, pastor. Uma palavra de cajado. Uma palavra que rebenta a cabeça da ovelha. Mas ele fala, pastor, estou contigo. Até a consumação do século. Até Jesus arrebatar a igreja. Eu estou contigo, pastor. Não importa, irmão. Amém, igreja? Se é uma palavra dura, uma palavra de bênção, fica no caminho. Tenha fidelidade com Deus. Fica no caminho, amém, igreja? No caminho do cristianismo. No caminho que Jesus vai passar e ele vai te ver. Você crê no quê? Fica no caminho nessa noite. A Bíblia
Bíblia diz, irmão, que o cego estava na beira do caminho, numa cidade chamada Jericó, colocado a posto, à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. E aí Jesus vem vindo, ó glória. Eu posso parar de pregar, né, irmão? Você já pode fazer um culto de ação de graça, já, irmão. Jesus vindo, a multidão acompanhando, os discípulos acompanhando. A Bíblia diz que quando Jesus começou a passar, talvez um pouco longe de Bartimeu. Talvez, pastor, ele não passou bem encostado, colado com Bartimeu ali, a multidão grande, a multidão acompanhando. E ele era cego, amém? Ele não enxergava, mas ele era bom de ouvido. O ouvido dele estava atento. Tem ouvido atento aqui nessa noite a palavra do Senhor? Tem ouvido atento aqui? Tem ouvido atento aqui, guardando a palavra de Deus montada no seu coração nessa noite, meu irmão? Você está deixando a palavra entrar com o ouvido e sair para o outro e falando, não quero nem saber que esse pregadorzinho está pregando aí nessa noite, irmão. Eu vim profetizar na sua vida cura, libertação, amém? Eu vim profetizar, irmão, prosperidade para a sua vida, amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Você vai ter um casamento abençoado em nome de Jesus. Eu quero ser convidado, irmão, glória. Aleluia a Deus. Não precisa ser chique não, irmão. Tem umas picanhas assadas. Lulinha disse que quer comer picanha, irmão. Quem votou no Lulinha aqui? Lulinha falou, o primeiro voto em mim vai comer picanha. Quem não votou nele não está comendo picanha, irmão. Misericórdia, né, irmão? Jesus chegando, irmão. Olha aí Jesus chegando na sua vida. Glória a Deus. Você pode sentir Jesus chegando na sua vida? Ô pastor, o pregador tem que virar salto mortal aqui para me ver Jesus. Não precisa, irmão. Jesus está do seu lado, Jesus está entrando na sua casa. Jesus está entrando naquela guerra que você está com seu familiar. Jesus está chegando para apaziguar a tempestade lá. Você crê ou não crê? Jesus está chegando lá para ressuscitar mortos, irmão. Não é? Jesus está chegando lá. Jesus está mandando palavra dizendo não está morta. Só basta eu chegar lá e falar para ela levantar da cama e andar. Você crê ou não crê, irmão? Você crê ou não crê? Eu creio, irmão, como o pregador prega. As palavras do Senhor é verdadeira, irmão. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, irmão. Ela é uma espada de dois gumes, né? Ela tem o poder de separar. Olha para você ver, o poder da palavra, irmão. Ela tem o poder de separar a nossa alma do nosso espírito. A nossa coluna das nossas as vértebras nossa, da espinha. Então você crê na palavra de Deus, irmão? Você crê que Deus vai mudar a sua história? Vou pregar forte aqui. O irmão está filmando, mas eu não tenho problema em falar. Amém, irmão? Isso não é palavrão. Ninguém vai mais chamar você de vagabundo, irmão. Ninguém vai mais chamar. Não. Essa palavra ninguém vai chamar, não. Aleluia a Deus. E às vezes chama ou não chama? Eu trabalhei desde meus 7 anos de idade, irmão. Nunca parei de trabalhar. Só quando às vezes fiquei desempregado. Um dia fiquei 2 anos desempregado. Quanto que eu escutei de vagabundo? Ih, vagabundo, vai trabalhar. Fala, mas eu queria, pastor. Eu mandei 450 currículos pela internet e ninguém chamava, irmão. Ia de mercado, irmão. Conheço o dono de mercado aí. Batia nas portas do mercado, viu? Precisa de serviço aí, deixa eu trabalhar, de entregar compra, de açougueiro, o que for. Não tá precisando. 2 anos, irmão, com a porta fechada e Deus me honrando. E o povo chamando de vagabundo. E eu indo pregar. E Deus curando, amém, igreja? E eu indo pregar. Eu falando, Senhor, eu não sou vagabundo, eu sou pregador. E onde eu passava, e não era gente de estranho, era familiar, viu? Família, falava, vai vagabundo caçar serviço, já vai pra igreja? Eu falei, eu já fui caçar serviço, não achei, então eu vou pra igreja. Então eu vou ir pro monte orar. Aí chegava lá no monte orar, o dono do monte, o dono da fazenda lá em Piracicaba, lá no Monte do São Jorge, não sei se os irmãos conhecem, ele deu até um tiro no rapaz lá. Cercava eu com o revólver lá em cima lá. Olha aqui, pastor, passa, irmão. Falei, ô, Jesus não pode nem orar mais. Porque estava soltando o gado dele lá pra cerca. Ele não queria que orasse mais. Prova, irmão. Momento de provação. Aonde ir? Eu tava com o cabelo desse tamanho, irmão. Parecia aquele Bob Marley que fala que tem cabelão grande. E eu fui no cabeleireiro pra pagar, irmão. Sabe? Olha, não tinha ninguém no cabeleireiro. Sabe o que o cabeleireiro falou? Não tô cortando. Quando você tá na prova, irmão, parece que tudo vai ao contrário.
Parece que o vento bate ao contrário, não é, irmão? Você está indo aqui, o vento está aqui, né? O vento bate na sua cara. Começa até a fazer você voltar para trás. Parece que tudo vai ao contrário na sua vida. Deus está revelando que tem gente pensando assim. Mas nessa noite esse pensamento está caindo por terra em nome de Jesus. Tudo vai passar a dar certo. Você crê, irmão? Você crê nessa palavra profética? Por quê? Porque é o pastor? Não, mano, quem dera. Porque é Jesus, irmão, que vai fazer o milagre. É Deus que vai fazer o milagre na sua vida, irmão. Você crê ou não? Levanta a mão. É Jesus que vai acabar o milagre na sua vida, amém? Pregador, sabe que Deus está dando uma revelação aqui para mim? Deus falou para mim assim, filho, só rascunha aí, e eu termino a boa obra que eu comecei. Jesus está dizendo que a boa obra que ele começou, ele vai terminar, e ele vai te honrar nessa cidade, amém? Que charqueada, não sei se você mora na circunvizinhança, mas eu sei que a palavra negativa sobre a sua casa, mas acabou hoje! Hoje acabou, Jesus chegou lá, e ele vai prosperar. Você vai ver, irmão, mas vamos ficar rico. Ah, irmão, quem dera. Mas tem diferença, hein? De ser rico e ser próspero. Rico, irmão. Um dia o dinheiro acaba, não é? Não tem uma história assim que o camarada misturava água no leite e juntava dinheiro, o macaco jogou tudo no rio? Agora prosperar, irmão, nunca acaba. Por quê, pastor? 2 anos desempregado, irmão. Nada me faltou, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Nem gasolina no carro, irmão. E olha que é prova, hein? Eu tinha um Vectra. Eu fui chamado para pregar aqui em Charqueado. Não vou falar o nome da igreja, é primitivo, irmão. Aí o camarada falou assim pra mim. O camarada falou, pode vir tranquilo, o dinheiro da gasolina eu dou. Eu falei, sossegado, né? Vectra, irmão. Na hora que eu entrei lá na pista de Pescavel Atacadão, uma luz acendeu, ou luz do inferno, né? Aí essa luzinha dessa gasolina desse carro, meu irmão, comprou uns 10 anos até eu chutar esse carro fora. Ela só vivia acesa, irmão. Não colocava gasolina, mano. Tinha dinheiro. Aí eu vim pregar, preguei, foi uma benção. Glória. Manto, irmão. Entrou na reserva lá no Atacadão. Isso pra você ver Deus na sua vida, irmão. No momento de prova, Deus está contigo. Ainda que os montes, né, se abalem, faz tudo. Ainda que dá terremoto, onde a gente tem medo. Né? Tem gente que fala assim, o mundo vai acabar no ano 2000. Quanta gente se matou com medo? Gente que tem, eu não tenho medo não, irmão. Se der terremoto, afundar debaixo da terra, morrer, é Deus fazer o quê? Aí eu vim, irmão, né, com o Vectra, 2.0, meu irmão, carrão bom. Aí eu falei, Jesus, quando eu vi aquela luz acendeu, eu já comecei a orar. Ai, Jesus do céu, abençoa. Aí fui vindo, irmão. Não tinha pedágio ainda. Graças a Deus, não tem dinheiro para pagar pedágio. Cheguei aqui, preguei, meu Deus do céu, foi uma benção. 3 almas se converteu a Cristo. E eu lá, esperando o dinheiro para ir embora. Né? Fui saindo até devagarzinho da igreja, pastor. Eu fui sábio, irmão. Fui saindo, contando os passos. Aí eu parava, conversava por mão. Até ofereci oração. Quer oração, irmão? Você tá olhando, irmão? Porque eu sabia que não ia dar pra voltar embora. Daqui de Charqueado, agora eu vou empurrando o carro. Aí eu fiquei lá fora. Aí quando eu encostei no carro, nada do irmão vir. Eu falei, Jesus do céu, eu vou embora. Mas toca nesse carro, Deus, eu acredito no milagre. Eu falei com Deus. E você acredita, irmão? Fui embora na reserva daqui lá em Piracicaba. Aleluia, Jesus. E no outro dia fui fazer um bico, e no dinheiro do bico eu coloquei gasolina no carro. Glória a Deus, aleluia. No momento de provação, Deus é contigo, meu irmão. Verdade, Jesus, aleluia. Imagine Bartimeu, prova em cima de prova. E ainda, uma deficiência ainda, irmão, cego. Ou seja, de nascença, ou seja, arrancado os olhos dele. Mas a história diz que quando Jesus curou ele, Jesus colocou os olhos de novo nele. Por isso que a história diz que foram arrancados os olhos dele, porque só tinha um buraco, ele não nasceu sem os olhos. E a Bíblia diz que quando Jesus começou a vir, irmão, para as bandas de Jericó, tudo começou a transformar. Sabia disso? Na entrada, os comerciantes já começaram a vender. Olha para você ver, irmão. Sendo uma cidade caída. E ela estava caída, Alessandra, tanto financeiramente quanto espiritualmente, irmão. Porque Roma tinha tomado ali Jericó. Roma queria roubar para eles Jericó. Roma queria colocar outros deuses ali. Sempre quer colocar outros deuses. Mas glorificado seja o nome do Senhor, irmão.
Jesus foi chegando e a cidade foi mudando, pastora. O comerciante já começou a vender, irmão. Quem trabalhava ali com peixe já começou a vender peixe. Meu irmão, que quem não conseguia pescar já estava pescando peixe ali, já estava vivendo o seu comércio, dos seus afazeres de tinta, de panos ali. Qual fosse o tipo de comércio, Jesus foi passando, o milagre foi acontecendo. Você quer não crer que Jesus vai passar por charqueada e o milagre vai começar a acontecer? Você quer não crer? Se for preciso tocar no coração do prefeito dessa cidade para mudar a tua história, ele vai mudar porque ele é Deus, meu irmão. Amém, igreja? E o cego começou a gritar, ele começou a ouvir, amém? Eu falei que ele era bom de ouvir, não é? Ele começou a dizer, quem está vindo ali? E alguém falou para ele, Jesus está vindo e a multidão está vindo, e os discípulos estão vindo, o apóstolo está vindo, olha que bênção. Aí ele começou a gritar, meu irmão, creio que ele olhava de um lado para o outro, pastor, com a capa coberta ainda, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que nós aprendemos com esse cego? O poder de clamar, meu irmão, clama nessa noite, e o seu milagre vai acontecer. Você crê ou não crê? Quem pode ficar de pé? De pé. Passar do horário, senão a pastora Creuza nunca mais vai chamar eu para pregar aqui. E eu amo essa igreja, irmão. Quero até minha carteirinha de membro aqui já. Nem que seja de olhar carro lá fora, pastora. Pode banhar aí, viu? Eu faço parte da história, irmão. Diz assim, eu faço parte do milagre. Eu vou louvar um hino, irmão. Eu vou terminar a mensagem, amém? Você ouviu a palavra do Senhor? Glória a Deus, aleluia. E quanto mais ele clamava, mais o povo falava para ele, fica quieto, rapaz. Jesus não vai te ouvir. Quanto é assim na minha e na sua vida, não é? Quando nós estamos nesse momento de prova, irmão, período mais... Não vou falar assim que talvez é um dos mais difíceis da minha vida, porque não foi tão difícil, pastor, porque eu estava 2 anos de provação no serviço, graças a Deus, não precisava levantar cedo para trabalhar. Mas... Ai, Jesus, mas eu estava clamando. E o povo dizendo, cala a boca, rapaz, Deus não vai te ouvir. No meio de provação, né? Parece que nós oramos, o céu fica de bronze, irmão. Parece que a nossa oração não chega até no trono. Eu não sei, parece que os anjos tiram férias, abençoa o vizinho do lado, mas não abençoa nós. Não é, irmão? Será que os anjos estão de férias, igreja? Acho que não, né, irmão? Aí ele começou a clamar cada vez mais alto. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia! Aleluia! A Bíblia diz que Jesus ouviu. Opa! Alguém está falando Jesus, filho de Davi? Alguém me conhece. E a Bíblia diz que foi nisso que Marcos narrou a história, que Jesus estava saindo. Porque ele falou para os discípulos, volta lá e chama ele. Você crê que você vai ser chamado, irmão? Você vai ser chamado para uma grande obra. Você vai ser chamado para uma grande obra. Prepara o terno, mano. Prepara o terno, pastor, terno brilhante, não precisa, irmão. Prepara o terno, pastor, vou dar gel no cabelo, não precisa também não, irmão. Pastor, vou fazer aquele, a IA, que hoje a turma está fazendo IA, né, nas Photoshop, não precisa. Amém? As irmãs, não estou falando isso, amém, igreja? Quem se cuida mais é as irmãs, né? As irmãs vão fazer unha e cabelo. Você vai ser chamado para uma grande obra. Vou profetizar forte, amém, igreja? Você recebe ou não? Você vai estar lá no salão de cabeleireiro. A cabeleireira vai começar a mexer no seu cabelo. Olha aí que forte. Seu celular vai tocar, vai dizer, vem pregar na minha igreja hoje. Aí você vai falar, irmão, deixa assim mesmo, não dá nem para terminar o corte. Você vai com o cabelo tudo repicado. Mas que você vai pregar a palavra, você vai. Você crê ou não crê? Deus é bom, amém, igreja? Aí Jesus mandou chamar o cego. Creio que foi Pedro, irmão. Pedro falou para ele, cego, homem, se levanta. Agora para você entender a mensagem que esmola nunca mais. Que quando aquele cego se levantou, a Bíblia diz que ele pegou sua capa e ele lançou ela fora. Ele lançou, ele jogou da sua vida. E por esse lançar da capa, creio eu que dentro dele, irmão, talvez ele não falou ali para a multidão, talvez ele não falou para os discípulos que estavam ali perto dele, que estava falando, o mestre te chama, tem de bom ânimo, para de gritar agora, você pode começar a rir. Sabe, em outras palavras, talvez Pedro falou, pode começar a cantar o hino da vitória, porque quem está te
chamando é Jesus, irmão. E quando Jesus chama, o milagre é certo. Quando Jesus chama, até o inferno, irmão. Quando Jesus manda, igreja, quem crê que até o diabo obedece? Quando Jesus manda, irmão, a tristeza bate em retirada, amém, igreja? Quando Jesus chama, prova para mim, pastor, quando ele falou, Lázaro, vem para fora. Até a morte obedeceu, irmão. A história diz que o espírito de Lázaro já estava lá na mão de Abraão. Já estava lá no seio de Abraão. E Jesus dizendo para ele, Lázaro, vem para fora. Aí Abraão disse, olha, quem está te chamando é o mestre. Volta lá, volta para a terra, volta lá. É o mestre que te chama. Sabe, nessa noite, meu irmão, quem está te chamando é o mestre nessa noite. Entrega a sua vida para Deus nessa noite. Se você não é crente, passa a ser crente, hein? Se você não aceitou Jesus ainda, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, da sua vida. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, tudo fará. Tem de bom ânimo. Aí criou que dentro daquele cego, daí a palavra revelada que Jesus deu para mim. Quando aquele cego lançou sua capa, ele falou, esmola nunca mais. Porque eu sei do meu milagre. Foi puxado, foi ou não foi? Dá licença aqui, vamos fazer um ato de fé aqui, irmão, comigo? Dá licença. Ele não é cego, amém, igreja? Estou simbolizando. Mas quando Pedro talvez pegou na mão dele, para ir para Jesus, ele foi puxado. Foi ou não foi? Ele foi puxado, foi puxado. Você está entendendo a história? Aí quando ele chegou perto de Cristo, Cristo falou assim para ele, o que queres que eu te faça? Ele falou, Cristo, eu quero ver. Aí Jesus falou, então veja. Aí ele voltou sozinho, meu irmão, sem precisar puxar ele para os braços, amém, igreja? O seu milagre vai ser concretizado. Ninguém vai precisar pisar, meu Deus do céu. Eu estou sentindo Deus nesse lugar aqui, meu irmão. Ninguém, não. Você não vai precisar de muleta. Você crê ou não crê, irmão? Você vai andar com as suas próprias pernas, com os seus próprios olhos. Você crê ou não crê? Amém, irmão? Você recebe essa palavra? Não preciso pregar outra vez, né, igreja? A glória de Deus, eu vou louvar um hino. Pode soltar. Isso, Prebeck, chuva de sangue. Quem souber, ajuda eu a louvar. Eu não sou cantor, né, igreja? E tão bom cantor, eu sou um ótimo pregador, né, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas eu gosto de louvar o Senhor. Cante junto comigo. Uma chuva que cai. Olha aí, ó. E lava a minha alma. Uma chuva que vem. Pensa você na beira do caminho da cruz de Jesus. Esse sangue que entra em minhas veias, que me faz conhecer quem é o seu Pai, quem é o meu Pai. Olha aí, ó. Pelas suas feridas eu pude ser sarado. Esse sangue tem poder. Olha, deixa o medo de lado. Pelas suas feridas, você pode sentir Deus aí? Eu pude ser sarado. Recebe a cura. Esse sangue tem poder. Deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado. Deixa o medo de lado e vai, irmão. Chuva de sangue que eu sinto aqui cair, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez
que cai, que eu sinta que cai, lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Seu DNA tem o código do sangue de Jesus, meu irmão. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. Oh, Deus tem poder nessa noite para mudar a tua história. Você crê nessa palavra profética? Jesus, ele tudo pagou. Chuva de sangue que eu sinta e cai. Quem sabe louvar? Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus, sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Chuva de sangue que eu sinta e cai. Lava minha alma, Senhor. Lava minha alma e cura o meu ser. Sangue de Deus que me fez filho seu. Meu DNA tem o código do Filho de Deus. Aleluia. Quem crê com o sangue de Jesus, irmão, a voz. Aplauda ele. Forte, amém, igreja? Aplauda Jesus que ele merece. Ele merece toda a honra, toda a glória. Pode se sentar, irmãos. E para terminar essa mensagem aqui, para voltar o microfone quem de direito, aquele cego não foi curado só dos olhos, irmão. Jesus não colocou só olhos nele. Jesus colocou vida naquele homem. A vida sentimental dele, a história diz que foi toda renovada. Imagina a alegria daquele homem, irmão. E a maior alegria, Alessandro, eu termino aqui. Senão o irmão vai falar, ei, pastor chato, não entrega o microfone. Agora imagine a glória que ele viu, irmão. A primeira coisa que ele viu, o rosto do mestre. Pensou que bonito, irmão? Sabe que eu quero finalizar com uma profecia sobre o ensino dessa palavra? Quando você abraçar o seu milagre, você vai abrir seus olhos assim, você vai falar, que coisa linda. Ah, vou profetizar forte aqui. As irmãs que querem casar aqui, Deus vai preparar um varão novo, bonito, formoso. Meu irmão que quer casar, Deus vai preparar uma varoa bonita. Quando ele abrir os olhos, vai falar, meu Deus do céu, que Rebeca. Mais bonita do que Isaac. Quando você pegar seu carro na mão, você vai dizer, Senhor, que cor linda. Quando você pegar sua casa na mão, aleluia, ver aquele muro assim, aquele portão eletrônico. Olha como que Deus é bom, irmão. Até portão eletrônico. Você vai reclamar do que, crente? Glória a Deus, aleluia. Quando você estiver sentado na mesa e comer picanha, você vai lembrar do Lulinha? Lembra de Jesus, irmão. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia, Jesus. Quero fazer, irmão, com a permissão da pastora Cleusa. Todo mundo é crente aqui nessa noite? Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Ah, pastor, eu quero ser crente hoje. Hoje eu quero virar crente. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor e quer reconciliar? Amém? Não tem ninguém que quer reconciliar, irmão? Se você quiser, estamos aqui para orar pela sua vida. Desviado é... Quem conhece o Zé do Garfo, irmão? O Zé do Garfo é terrível. Desviado é ele, viu, irmão? Talvez você parou só por um período. Talvez você parou porque alguém decepcionou você com alguma palavra. E você falava assim, eu não quero mais nem na igreja. Mas hoje você ouviu essa pregação, você fala assim, Senhor, eu quero reconciliar com o Senhor. Tem alguém, irmão? Amém? Volta o microfone para a pastora Cleusa em nome de Jesus, amém? E aplauda o Senhor, irmão.